Seguimos então com o nosso estudo do livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. Estudamos o perispírito, vamos estudar agora o princípio vital. Princípio vital é o elemento de ligação do perispírito com o corpo, o que provoca a animalização deste. É também conhecido pelos nomes de corpo vital e fluido vital. Todos os seres vivos, inclusive o vegetal, possuem o princípio vital. Esse fluido elétrico animalizado é o responsável pela vida, porque sem ele a matéria não seria animada. Assim como o corpo vital não existiria sem a matéria carnal, pois ambos se completam. Sem ele, o perispírito não teria condições de se imantar ao corpo denso de carne. Desde o instante inicial da vida, o psicossoma liga-se ao feto, molécula a molécula, por intermédio do fluido vital, pois é este o intermediário, perispírito-corpo, conforme foi dito acima, tendo em vista que este fluido é mais denso que o perispírito e mais sutil do que a matéria carnal. Esse halo energético se manifesta exteriorizando-se à maneira que o campo ovoide, ou seja, a nossa aura que nos envolve, naquilo que denominamos aura humana. Esta se apresenta cromaticamente, segundo a onda mental que emitimos. Essa túnica eletromagnética, que é o fluido vital, também responde pela maior ou menor vitalidade do corpo e é transmissível na doação denominada passe. Então, esse fluido é como se fosse nosso, entre aspas, gasolina. É o nosso elemento vital, que dá vitalidade à pessoa. Então, uma pessoa mais frágil, mais débil, tem esse fluido vital diminuído. E pode ser usado para dar o passe, porque à medida que você doa, você também recebe. Então não fique pensando que quem dá muito passe perde fluido vital. Não é assim que acontece. Continuando. Entre outras, a característica que distingue o orgânico do inorgânico é o corpo vital. No inorgânico, ele não existe. Na pedra, por exemplo. Por isso, podemos decompor e reconstituir, o que é impossível em se tratando de corpos orgânicos. Se destruirmos uma folha vegetal, não podemos reconstituí-la, pois o princípio vital, esvaindo-se, não dá condições de recomposição dessa folha. No entanto, tanto os orgânicos como os inorgânicos são constituídos pelos mesmos elementos materiais: oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio. Havendo uma modificação na constituição molecular do mineral, temos uma molécula orgânica. Pela análise dos ensinamentos de Kardec, verificamos que a existência do fluido vital depende dos órgãos. Se estes derem condições para existir, é a vida. Se essas condições deixarem de existir, é a morte. Porém, o efeito sobre o estado molecular do corpo, causado pelo princípio vital, subsiste depois da extinção desse princípio, como a carbonização da madeira persiste depois da extinção do calor. Essa extinção significa seu retorno à fonte de onde proveio, fluido universal. Ou seja, o nosso fluido vital, depois que a gente morre, depois que o corpo físico morre, o que restou desse fluido volta para o fluido universal. Continuando. É natural que o princípio vital não é o mesmo em todos os seres orgânicos. É sim modificado segundo as espécies, assim como um motor, conforme a sua feitura, movimenta os diversos tipos de máquinas. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. O fluido vital corrige as deficiências e restabelece a harmonia orgânica. Mas quando as lesões são irrecuperáveis, o fluido é impotente e dessa forma cessa a vida. Tem, pois, a vida uma maneira especial, vivente de proceder para manter o seu funcionamento. Existe no ser organizado algo inexistente nos corpos inorgânicos, algo operante por métodos particulares, sui generis, e que não só fabrica, como repara os órgãos. Esse algo chamamos-lhe força vital.
a evolução anímica, Gabriel Delany, na sua página 31. Força ou princípio vital, também chamado alma fisiológica. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres, variando até mesmo na mesma espécie. Assim é que há indivíduos que estão saturados desse fluido, enquanto outros o possuem na quantidade suficiente. É por isso que vemos pessoas que são mais dinâmicas e que se destacam pela intensa atividade que desenvolvem, possuem uma vitalidade superabundante. Essa duplicata radiante das criaturas é a que modernos investigadores russos denominam de corpo bioplástico e que, pela fotografia Kirlian, comprovam a sua existência. Os fenômenos mediúnicos é fator preponderante, principalmente nos efeitos físicos. É pela sua exudação naquilo que denominamos ectoplasmia que temos as materializações das entidades espirituais, bem como nos fenômenos de levitação e escrita direta. Ele lembrou aqui a foto Kirlian e eu vou falar uma experiência, porque eu já fiz pesquisas com fotos Kirlian. Algumas pessoas, a foto é só do dedo, porque não temos uma máquina capaz de fazer isso do corpo todo. Então, as pessoas de muita vitalidade, esse brilho é muito intenso. E na pessoa que está debilitada é quase apagado. Eu cheguei a tirar foto de dedos de pessoas em que ele parecia todo ele sem luz alguma, com raros pontos de luz, muito insignificantes. É bem isso que está sendo explicado aqui. Se eu um dia encontrar dessas fotos, eu trago para vocês verem. Continuando a nossa leitura. O corpo vital é a base do cordão fluídico, que é a extensão perispiritual, que se apresenta quando do desprendimento do espírito durante o sono, ou que chamamos fenômenos de desdobramento. Então, quando uma pessoa, que todos nós durante o sono, em sua maioria, nos aproveitamos para sair longe, vamos longe do nosso quarto. Vamos para onde o nosso coração está feliz. Isso não quer dizer que o lugar é bom ou mau, certo? Cada um segundo os seus pensamentos. Os que estão encarnados, é visível o cordão, é chamado cordão de prata. Nos que estão desencarnados, esse cordão não aparece. Continuando. Aliás, esse cordão radiante é o que distingue o encarnado do desencarnado, como eu acabei de dizer para vocês. André Luiz nos fala do assombro que lhe causou a visão de seres humanos singrando o espaço, mas deixando atrás de si extenso cordão fosforescente. Esse cordão não tem distância, você pode ir onde quiser, ele se estica sempre. Por mais distante que o espírito esteja, se o corpo sofrer qualquer agressão, instantaneamente retornará ao corpo. Isso está no Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na questão 284, itens 43 a 45. Assim é que ninguém desencarna quando o seu espírito estiver ausente do corpo, mesmo porque é necessário que ele se retorne à unidade psicossomática, ou seja, ao corpo físico, para que se processe o fenômeno biológico da morte. Esse é um comentário de Herculâneo Pires, o rodapé dos itens mencionados. No fenômeno do desencarne, tão bem relatado por André Luiz, como bem no livro de Haroldo Nelson, que eu já procurei e já tenho para vocês, vemos o desligamento plexo a plexo, finalizando pelo coronário. Quando este rompe-se, o perispírito se projeta no espaço, logo acima do corpo, numa duplicada fiel, que ganhará, no entanto, modificações para melhor ou para pior, segundo o seu estado evolutivo. No entanto, não é o perispírito que abandona o corpo, e sim o fluido vital, que o afrouxa os liames e liberta o perispírito. Essa libertação não é brusca, e sim molécula a molécula, como foi no encarne. A exemplo do que aconteceu quando do reencarne. Em libertando-se, o fluido vital acompanhará o corpo carnal por algum tempo e poderá ser vampirizado por entidades inferiores se não houver alguém que impeça os assaltantes de praticarem essa ação. Então, as pessoas que têm esse acompanhamento no seu desencarne, esse espírito recolhe esse fluido vital e leva para o plano espiritual, não deixando que ele permaneça no corpo para servir de
o uso para espíritos negativos, ignorantes. Continuando. São cenas indescritíveis narradas por André Luiz e que nos mostram as baixezas que existem tanto neste como no outro mundo, já que a mudança de plano não modifica as pessoas, mas sim quando estas se propõem a se transformar, cansadas de trilhar o caminho dos vícios físicos e mentais. Meus amigos, mais uma vez eu repito, este livro é apenas um estímulo para que a gente estude todo esse conteúdo que está nesses livros citados e outros mais. Repito que eu tenho esses títulos para fornecer a quem quer que deseje e me solicite. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência deste estudo.